A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um Expondo as Escrituras. É com satisfação que eu recebo você aqui. Quero agradecer aí por você estar assistindo o nosso canal. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Hoje eu estarei falando sobre as evidências da nossa salvação, prosseguindo na série da exposição da primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos de 3 a 5. Vamos estar falando sobre essa temática hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que possa dar um like nesse vídeo. Não esquece, compartilha também lá na sua rede social, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque você fazendo isso, você vai ajudar para que o YouTube possa indicar os vídeos desse canal, para que vidas sejam edificadas e você também colabore compartilhando o vídeo para que outras pessoas sejam edificadas. Nesse momento, nós vamos fazer aí a leitura de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras para poder fazer essa exposição bíblica, Senhor. Sem a tua iluminação eu não consigo. Por isso eu te peço que ilumine a minha mente, para que eu possa ter a compreensão correta da tua palavra e, ao mesmo tempo, Senhor, explicar para que as verdades sejam aplicadas às nossas vidas. Dá entendimento àqueles que estão também assistindo este vídeo, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a tua palavra, pois este é o intuito do Expondo as Escrituras. Entendermos o texto para podermos vivenciar a tua vontade em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. No versículo de número 3, nós temos aqui: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós estamos falando sobre as evidências da nossa salvação. Então, nesse primeiro versículo, que é o versículo de número 3, nós vemos que a nossa salvação ela é evidenciada ou comprovada através de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Pedro inicia essa parte da sua carta louvando a Deus pelo grande feito da salvação que é oferecida a nós por meio da misericórdia de Deus. Nós gostamos muito de falar da palavra misericórdia, mas precisamos entender o que engloba a misericórdia de Deus. Isso aponta para a compaixão que Deus teve por nós, pois estávamos o quê? Condenados. Eu, você e todas as pessoas estávamos condenados, sem esperança, mas em Cristo Jesus fomos gerados de novo. Isso quer dizer o quê? Recebemos uma nova natureza. Quando eu leio Efésios capítulo 2, versículo 1, no finalzinho do primeiro versículo, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, espiritualmente, nós não tínhamos como ter relacionamento com Deus, porque nós estávamos mortos. Mas em Cristo, nós recebemos nova vida, temos uma vida espiritual e agora podemos ter comunhão com Deus. E isso veio por meio do quê? Da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. E essa compaixão de Deus está dentro de quê? Dentro da graça do Senhor, o favor imerecido. Todo o plano da salvação envolve a graça de Deus. Nós não merecíamos salvação, mas Deus, por sua graça, nos dá salvação, nos oferece salvação. E o meio para recebermos é através de aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, trouxe morte espiritual, que ocorreu no exato momento que eles pecaram. Também veio a morte física
e a morte eterna, ou o que a Bíblia descreve como segunda morte. O propósito de Deus era nos gerar o quê? Nos gerar de novo. Por quê? Porque Ele quer nos dar uma nova vida, Ele quer nos dar uma nova esperança, uma expectativa real do que Ele quer fazer. Então Deus nos gerou de novo. Em Cristo recebemos uma nova vida. Uma vida o quê? Espiritual. Para nos relacionarmos com quem? Com Deus. Hoje, você tem uma nova natureza. Então nós temos ainda a natureza pecaminosa, mas nós temos uma nova natureza. A natureza pecaminosa já não está mais no controle da nossa vida. Nós já não somos mais escravos do pecado. A nova natureza está em nós e nós podemos nos inclinar para Deus, como também podemos ceder às nossas paixões e nos inclinarmos para o pecado. Mas nós precisamos viver de acordo com essa nova vida que recebemos. Nascer de novo é uma das muitas palavras do Novo Testamento que descreve o quê? A nossa entrada na vida cristã. Nós temos uma nova vida em Cristo e essa nova vida, ela implica numa nova conduta. Outras palavras utilizadas para essa nova vida é justificados, que é uma linguagem dos tribunais. Remidos, que é uma linguagem dos mercados de escravos, e também propiciados, que é uma linguagem do sistema sacrificial. Essa imagem de ser gerado de novo é bastante apropriada para demonstrar nossa entrada na vida cristã. Nosso novo nascimento dá início à esperança. No português, a palavra esperança, ela perde o seu significado para o original no grego. Por quê? Porque no português eu posso dizer assim: eu espero que amanhã não vá chover. Mas isso pode não acontecer e no outro dia amanhecer chovendo. Eu espero conseguir alcançar isso. E eu posso não conseguir alcançar isso. Porém, a palavra esperança no Novo Testamento, ela tem um sentido muito mais abrangente. Esperança pode ser definida como uma certeza presente de uma expectativa futura. Então eu tenho uma certeza nesse momento que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas isso é uma expectativa futura. Por quê? Porque ele ainda não veio, mas eu tenho uma certeza nesse momento. E o que ele prometeu, ele vai fazer. A Bíblia diz que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse um nasceu, chama-se Jesus Cristo. Ele viveu, ele foi para a cruz, ele morreu, ressuscitou. Se muitas coisas que estão descritas na Bíblia já tiveram seu cumprimento, por que não vai se cumprir a volta de Jesus? Jesus voltará. Nada do que foi dito na palavra de Deus caiu por terra. Existem várias coisas que já se cumpriram, existem coisas que estão se cumprindo e outras vão se cumprir. Então nós precisamos não perder a nossa esperança. Pedro chama essa esperança de viva. Por que viva? Pois está baseada na ressurreição de Cristo, que garante a futura ressurreição dos salvos para a vida eterna. Não temos tempo aqui nesse vídeo para falarmos de 1 Coríntios capítulo 15, do 12 ao 58, mas você pode ler com mais calma e você vai verificar a comprovação da nossa salvação por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus ressuscitou, com certeza nós ressuscitaremos também naquele grande dia. E mais, não vamos ressuscitar com este corpo, vamos ressuscitar com o corpo glorificado. E no corpo glorificado, o pecado não fará mais parte dele. Ou seja, seremos livres da presença do pecado. No momento, em Cristo, fomos livres da culpa do pecado. Passado é justificação. Somos livres do poder do pecado. Presente, santificação. Mas no futuro seremos livres da presença do pecado. Não vamos mais nos inclinar
a desobedecer a Deus. Isso é maravilhoso. Então, nós temos a primeira evidência da nossa salvação. Ela é comprovada porque Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Se nós nos unirmos à morte de Jesus Cristo, no sentido de estarmos mortos para o mundo e ao mesmo tempo estarmos vivos para Deus, naquele grande dia receberemos um corpo glorificado e moraremos com ele para sempre. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, através do versículo de número 4 é: para que o Senhor nos deu uma nova vida? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós recebemos direito de uma herança. Herança essa que nem eu e nem você conquistamos através dos nossos méritos. A nossa herança não veio por intermédio do que vamos fazer. A nossa herança veio por intermédio do que Jesus fez. Então vamos aprender mais sobre isso. A nossa salvação, as evidências da nossa salvação, em primeiro lugar, é por causa do que Jesus fez no sentido de ter ressuscitado dos mortos. Ela é comprovada através da ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, a nossa salvação, uma evidência, a segunda evidência, ela é comprovada pois temos uma herança segura. Quando o texto fala de herança, essa é uma linguagem usada para a vida eterna e aponta o objetivo do novo nascimento. Em Cristo recebemos uma nova vida para termos relacionamento com Deus. Na salvação acontece várias coisas ao mesmo tempo e outras progressivamente. Nós somos justos, nós recebemos um novo nascimento, regeneração, ao mesmo tempo nós passamos pela conversão, que é algo exterior, que é algo visto, nós nos arrependemos do nosso pecado, damos meia volta daquele caminho e nos voltamos para quem? Para Cristo. Isso é fala da nossa fé. Nós nos voltamos com fé para Cristo. Por quê? Porque Ele é o único que pode nos salvar. Além da conversão, agora dentro da regeneração, vem algo chamado adoção. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Alguém se sente filho de Deus não tendo Cristo como Senhor e Salvador. Porém, a Bíblia diz que filhos só são aqueles que são herdeiros da herança do Senhor. Então, para ser filho, é preciso aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Continuando no processo, vem a santificação. Somos declarados santos. Posicionalmente, eu sou um santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aos santos da igreja tal. É assim que o apóstolo fala. No sentido de santos, porque estamos em Cristo. Então somos santos em Cristo. Não é santo no sentido de ser alguém que realiza milagre de si mesmo. Não é santo no sentido de ser adorado como Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando que posicionalmente todo aquele que está em Cristo passa a ser santo, mas ele não é só declarado santo, ele precisa viver uma vida de santificação. E a santificação, ela é um processo que acontece durante toda a nossa vida aqui na terra, depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Se nós aceitamos Jesus e não há evidências de santificação na nossa vida, então alguma coisa não está acontecendo da forma que deveria. E se não está acontecendo, de repente nós podemos achar que aceitamos e não aceitamos. Ou se um dia aceitamos e estava havendo um processo de santificação, nós começamos a nos apostatar da fé. Porque se alguém tinha evidências de transformação de vida e começa a regredir, ele está se apostatando da fé. E qual é o fim da santificação? É a glorificação. O pecado não fará mais parte da nossa natureza. Então Deus nos salvou para nos dar também vida eterna. O pecado trouxe a morte em todos os seus aspectos.
morte espiritual, no mesmo momento que Adão e Eva pecaram, morte física veio depois, e a morte eterna é a consequência para aqueles que partem dessa terra, que passam pela morte física sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Para essas pessoas não há mais jeito, não há mais maneira. Eu não posso julgar se alguém morreu sem se arrepender, porque eu não estava na consciência dessa pessoa no último momento. Ele pode ter ouvido a pregação do Evangelho, pode ter ouvido a pregação do Evangelho, e naquele momento ele pode ter se lembrado que Cristo era Senhor e que é Senhor e Salvador, e aceitado Jesus na sua mente naquele último momento. Mas uma coisa eu posso falar biblicamente falando: quem rejeita Jesus, quem não reconhece Jesus, quem parte sem Jesus, a palavra de Deus, não sou eu, é a palavra de Deus, diz que ele segue para o juízo e que não há salvação mais, não há mais modo de se salvar. Então, se você está com vida, se você tem oportunidade, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você já aceitou, vamos perseverar em Cristo Jesus. A herança que está preparada, ela é incorruptível. Por que ela é incorruptível, pastor Mário Luna? Porque em contraste com a prata e o ouro, ela é incorruptível, porque prata e ouro é corruptível, é um material apenas deste mundo, mas a herança que está preparada, ela é incorruptível, porque ela está no campo da eternidade. Ela também é incontaminável em comparação às obras da natureza humana. Por quê? Porque as obras da natureza humana, elas podem o quê? Murchar, mas a vida eterna, ela não pode ser contaminada. E também, por último, ele diz que essa herança não pode murchar, e sim, ela é comparada à fragilidade do ser humano. Por quê? Porque o homem é como a erva, ele nasce e ele vai morrer, ele passa, mas a vida eterna não. Na vida eterna você recebe um corpo incorruptível, e aí você não vai passar mais pela morte, você não vai ter mais uma vida no pecado. O pecado não fará mais parte da sua natureza. E essa herança está onde? No céu, na presença de Deus para os crentes. Então tem muitas pessoas buscando riquezas aqui nessa terra, achando que o céu é aqui nessa terra. Não. Nada impede que você lute para conquistar as coisas, mas a sua prioridade de vida não pode estar aqui. A sua prioridade de vida, o seu foco é reino de Deus. Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, necessidades fundamentais para a manutenção da vida, comida, bebida, vestimenta, vos serão acrescentadas. Não tenha os seus olhos voltados para as coisas desta terra. Tenha os seus olhos voltados para as coisas do céu como prioridade. Colossenses vai falar: pensai nas coisas que são de cima. Porque se você ficar pensando só nas coisas desta terra e viver apenas com o olhar dessa terra, um olhar horizontal e não vertical principalmente, você vai acabar sendo iludido com essas coisas e se esquecendo de manter a sua comunhão com Deus e cumprir aquilo que ele tem como propósito. Paulo fala das bênçãos espirituais em Cristo, em contraste com aqueles que buscam só as coisas materiais. Efésios 1:3 diz: bendito, quer dizer, louvado, engrandecido, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo usa uma palavra muito parecida com o apóstolo Pedro no início do versículo 3, pois ele também diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em Efésios 1:3, o apóstolo Paulo também diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: por que ele é bendito? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Se eu e você estamos em Cristo, nós temos direito dessas bênçãos espirituais. Agora, para aqueles que estão voltados apenas para as coisas desta terra, cuidado! Olha o que Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21.
não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 21. Por quê? Aí ele vai explicar por que ele está dizendo para não ajuntar. E agora nós vamos entender. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Do que Jesus está tratando aqui? Jesus está mostrando que as riquezas, a ânsia por ficar rico, a ânsia por ajuntar dinheiro, mesmo que não fique rico, mas a ânsia por ajuntar dinheiro, o que vai fazer no coração dessa pessoa? Vai dominá-lo. Então seu coração será dominado pelo ganho, por alcançar coisas materiais. E se o seu coração está dominado por isso, não há lugar para Deus em primeiro lugar. O primeiro lugar vai ser para buscar riquezas, buscar recursos materiais. Então, aí virou um Deus no lugar do próprio Deus. Então Jesus está dizendo, cuidado, aonde tiver o seu tesouro, o que é mais precioso para mim? O que é mais precioso para você? Mais precioso para mim é eu ganhar dinheiro, eu ter uma condição boa. Então Jesus não está em primeiro lugar. E Deus não negocia o primeiro lugar com nada, com ninguém. Eu não posso olhar e dizer assim, o primeiro lugar na minha vida é da minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhães Luna. Eu não posso dizer isso, apesar que na terra ela está como uma prioridade na minha vida, mas no todo a prioridade é o Senhor. Então não pode ser a esposa, não pode ser o marido, não pode ser o filho, não pode ser a mãe, não pode ser o pai, porque se nós colocarmos como prioridade pessoas ou coisas, quando nós nos dermos conta, Deus está de lado. E se essas pessoas ou essas coisas nós viermos perder, nós abandonamos o Senhor, porque o mais importante para a nossa vida era isso. Não, o mais importante precisa ser o Senhor. E aí Jesus trata aqui, cuidado, porque você vive na terra, você está na terra olhando para as coisas da terra e você pode encher os seus olhos no sentido de viver para conquistar coisas e esquecer de viver para tomar posse da herança celestial, das bênçãos espirituais, de ser um canal de Deus aqui na terra para propagar o reino de Deus. Nada impede de você trabalhar, nada impede de você conquistar, mas você tem que ter como prioridade as coisas do Senhor. Caso contrário, o seu coração estará naquilo que é prioridade para a sua vida. Se não tivermos como prioridade de vida receber a herança que nos foi preparada, poderemos nos distrair com as coisas passageiras aqui desta terra e abrirmos mão da herança eterna. Deus não toma a salvação de ninguém, mas eu posso. A fé é como o braço que se estende para receber a salvação. Mas eu posso recolher esses braços ou encolher esses braços para devolver a salvação, ou seja, não fazer caso da salvação. Me dê um exemplo, pastor Mário Luna, de algo que foi feito que dá para fazer uma comparação. Esaú, abrindo mão da sua primogenitura, e não estava ali falando de salvação em si, mas ele estava abrindo mão de um direito. Ele abre mão daquilo que ele tinha direito, que ele recebeu por direito, e ele abre mão. Quando ele recebesse a sua herança, ele receberia uma porção dupla por seu primogênito. Mas não, ele abre mão. Então não podemos abrir mão daquilo que Deus está nos proporcionando como um favor imerecido. Não faça isso, não abra mão da herança que o Senhor tem nos providenciado por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. E por fim, para podermos concluir aqui as evidências da nossa salvação, pois eu já falei sobre ela ser comprovada por causa da ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, ela é comprovada, pois nós temos uma herança segura. E em terceiro lugar, ela é comprovada pela nossa perseverança na fé, no qual o poder de Deus nos guardará para recebermos salvação.
Então, a salvação nos é oferecida. Recebemos ela por meio de crermos em Cristo Jesus e servir a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Então, uma das evidências da salvação também é a perseverança na fé. O versículo de número 5, vamos ler aqui, diz que mediante a fé, olha a necessidade da fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa parte é ter fé. É o braço que se estende para receber a salvação. E perseverar nessa fé. Continuar crendo. Não abrir mão de crer. É isso que ele está ensinando. Servimos um Deus que tem todo o poder para cumprir suas promessas. O problema nunca vai estar em Deus. O problema sempre vai estar em mim. Se algo não acontece, a culpa não é de Deus. A culpa é minha. Então Deus tem poder de cumprir suas promessas. Isso quer dizer que temos garantia da herança. A herança está garantida. Não é uma coisa que você vai esperar e naquele dia, não existe herança nenhuma. Eu fui enganado. Que decepção. Não. A herança existe. Ela está preparada. Porém, a fé é a resposta humana necessária para que alguém se aproprie, tome posse daquilo que Deus providenciou. Salvação. É preciso ter fé. Se não tiver fé, nós não podemos abrir mão da fé. Olha aqui, eu vou dar um texto para mostrar o perigo de abrir mão da fé. Hebreus, capítulo de número 10. Preste atenção nisso. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 37. Diz assim: porque ainda por um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor prometeu que vai voltar. Versículo 38, preste atenção. Mas o justo viverá da fé. Ou seja, a sua vida em si, ele está vivendo pela fé, pela certeza na promessa que Deus fez. Vou viver uma vida de obediência através de um relacionamento de amor com Deus. A obediência vai ser a consequência desse relacionamento de amor com o meu Deus. E eu tenho certeza que o que ele prometeu vai acontecer. Um dia eu receberei a vida eterna. Então ele diz aqui, mas o justo viverá da fé. Viver da fé aqui nesse contexto é viver confiando, é ter essa confiança de tal maneira que você não vai desistir por causa das circunstâncias desfavoráveis. Pois ele continua dizendo, e se ele recuar, porque se ele perde a confiança, ele recua, eu recuo. Se eu perder a minha fé em Cristo, nas promessas de Deus, eu vou recuar, você vai recuar. Mas o escritor, a carta aos Hebreus, está dizendo, mas o justo viverá da fé. É uma condição, ele precisa viver da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, não se agrada. Se eu ler esse mesmo texto aqui em outra tradução, na Nova Versão Transformadora, o versículo de número 38 diz assim, meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Aí o versículo de número 39 diz assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em outra tradução, na linguagem de hoje, versículo 39 diz, nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então, tem que haver o quê? Fé. Sem a convicção, a certeza que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, para o servirmos, nós vamos retroceder. E quem retrocede está se retirando para a perdição. Olha o que Romanos 8 primeiro diz, nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz que a condenação não existe para quem está em Cristo. Isso quer dizer que quem não está em Cristo está condenado. Agora, nós viemos para Cristo e vamos voltar de novo para a condenação? De forma alguma. Não podemos deixar a nossa fé. Essa fé precisa permanecer para a salvação já prestes a se revelar no último dia. Ou no último tempo, está escrito aqui, veja que o texto diz assim, 1 Pedro 1,5, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Assim, tanto o poder de Deus como a fé dos cristãos estão direcionadas à consumação final da provisão salvadora de Deus. De um lado está o poder de Deus, do outro lado, a fé do cristão. Então, juntas, a fé do cristão com o poder de Deus, a união dessas duas coisas, tem condição de chegarmos até o fim. Se não fosse o poder de Deus atuando na nossa vida, através da sua graça, através da sua compaixão, através do seu Espírito Santo na nossa vida, através do que Cristo fez na cruz do Calvário, nós não teríamos condição de ir à frente. Mas pelo nosso lado, precisamos crer. Não podemos abandonar a nossa fé. Se não recebermos a vida eterna, não é porque Deus não teve poder em cumprir sua promessa. Veja, a promessa de Deus se cumpre. Se nós não recebermos, não é porque Deus não teve poder de cumprir. E sim, porque abrimos mão da nossa fé. Se eu abrir mão da minha fé, há muitas vezes que coisas pequenas tentam abalar a nossa fé. E é por isso que o cristão precisa ter crescimento, amadurecimento. E nós vamos tratar mais para frente na carta de Pedro sobre isso. Porque se nós não tivermos amadurecimento, toda vez que vier alguma coisa, a nossa fé fica só em oscilação. Não, nós temos que ter uma fé ali firme, uma certeza. Deus, ele tem todo o poder. Não é uma certeza humana, é uma certeza a nível espiritual, uma fé bíblica. Precisamos estar atentos, pois a apostasia, que é o abandono premeditado e consciente da fé, é um sinal dos últimos tempos, dos nossos dias. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia, falsidade, disfarce, teatro. Hipocrisia está ligada a tudo isso, tá? Farsa. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras com a cara deslavada, enganando, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então são homens que têm uma consciência cauterizada, ensinam a mentira e propagam isso de forma que as pessoas também ficam com a mente cauterizada. Os pensamentos do cristão devem se ocupar em tudo aquilo que o Senhor preparou para ele. Assim mesmo, enfrentando muitas aflições, guarde isso, nessa vida não perderemos o propósito de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus para eu e para você? Vida eterna. Então, aprendemos hoje, no Expondo as Escrituras, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, sobre as evidências da nossa salvação. Primeira evidência, ela é comprovada através da ressurreição de Jesus. Segunda evidência, ela é comprovada através de uma herança segura que nós temos. Terceira evidência, ela é comprovada através de perseverarmos na fé e Deus, com seu poder, manter isso para nós recebermos a vida eterna. Você quer receber vida eterna? A salvação, ela é comprovada biblicamente. Então não desanime, não se desespere, não pare, não desista. Vamos em frente em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais esse Expondo as Escrituras. Eu quero te louvar. Senhor, a salvação, ela tem sido demonstrada através da Tua palavra para nós. Aprendemos sobre as evidências da salvação, através do que Jesus Cristo ressuscitou, da herança, Senhor, segura que nós temos e da perseverança
perseverança na fé, através da virtude do Senhor, nós podemos receber, Pai querido, a nossa salvação, alcançarmos o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma, ou seja, a vida eterna. Porque Paulo pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, nos ajuda a ir até o final, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O fim da nossa fé não é fim de acabar, mas é o fim no sentido de cumprirmos tudo que precisamos, é recebermos a vida eterna. Eu quero dizer a você aí que nos cards tem mais aí Expondo as Escrituras, e também convidar você a assistir às aulas da EBD, que estão uma bênção edificante para a nossa vida. Até o próximo Expondo as Escrituras, se assim o Senhor nos permitir.